Olá, tudo bem? Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32, e a igreja, o templo, fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. É porque você ouve Barão da Taquara e você pensa que é na Taquara, e não é na Taquara, é na Praça Seca. É muito bom estar aqui com você, é muito bom estudar com você esse período chamado do exílio, o cativeiro babilônico. Nós estamos estudando os livros de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. A revista é uma referência para nós, mas a Bíblia, o livro-texto, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Todo encontro, a gente começa com uma oração. A gente pede orientação de Deus e Ele nos orienta. Às vezes eu sou meio cabeça dura e não entendo direito o que Ele está orientando, mas eu peço a Ele para me orientar, para eu conseguir compartilhar com você e o Espírito Santo entrar nessa nossa reunião aqui, a fim de que Ele complete os vácuos, os vazios que eu posso deixar na aula que estou ministrando. Enxugar tudo isso em 20 minutos tem sido um exercício muito interessante e gostoso de compartilhar com você. Mas antes de orar, eu tenho que falar para você, dá um like aí, dá um legal, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, não custa nada, copia o link aí e cola lá no seu grupo de WhatsApp, porque você vai estar divulgando, não a aula da EBD, mas divulgando a palavra de Deus. Um jeito diferente de conversar sobre os ensinos das Escrituras. E aí, vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos orientar. E Ele orienta. Senhor, muito obrigado porque nós estamos juntos. Muito obrigado porque nós queremos aprender da Tua palavra. Mas nada disso vai ser possível se o Senhor, que é o dono da palavra, não estiver nos orientando. Orienta-nos, Senhor, e completa a aula no coração de cada ouvinte. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, essa é a quarta aula, já fizemos 3 encontros falando só sobre o profeta Jeremias. Você já entendeu que Jeremias é chamado de profeta chorão, você já entendeu que Jeremias é um profeta anterior ao cativeiro babilônico, ele começa a ver o cativeiro, mas ele não atravessa os 70 anos, senão ia ser muita coisa, né? Você imagina, 40 anos de profecia, de ministério profético, e Jeremias vê o povo saindo cativo para a Babilônia. Jeremias é um profeta muito curioso, porque ele vai pregar para as pessoas se arrependerem, para as pessoas voltarem para Deus, porque, segundo o começo do livro de Jeremias, se eles se voltassem para Deus, o cativeiro babilônico não existiria. Mas aquele povo era duro, aquele povo era religioso até, mas eles achavam que o templo, por exemplo, era o grande mito deles. Se eles vivessem em torno do templo, se Deus habita no templo, nada ia acontecer com eles, porque eles tinham o templo. E Jeremias fala, não é assim que funciona, Deus olha o coração, Deus olha a atitude de vocês e o que vocês estão vivendo aí em termos de idolatria, de imoralidade e de relação sexual, relação social promíscua. Deus nunca vai aplaudir vocês, mesmo que vocês ofereçam o melhor louvor, a melhor adoração, e você viver fazendo falcatruas, Deus nunca vai aprovar esse tipo de atitude. Você entendeu isso? Eu espero que você tenha entendido. Eu quero ler com você Jeremias capítulo 32, versículo 44. Porque a gente destacou até agora Jeremias como profeta chorão, e parece que ele só chorava, mas ele não chorava apenas, mas ele chorava também. Por quê? Porque Jeremias, ele é um profeta, não é um profeta só da destruição, ele é o profeta da esperança. É muito curioso porque ele pregava destruição, mas ele sempre pregava, junto com a destruição, a alternativa de Deus para uma esperança. E ele pregava com a própria vida dele. Porque se você for ler o livro de Jeremias com cuidado, você vai ver que Deus vai usar a vida de Jeremias como um exemplo
Vou dar um dos exemplos que Jeremias nos dá. Deus fala para Jeremias, Jeremias, não se case. E um sacerdote, um profeta, para ter autoridade, ele devia ser casado. Mas por que ele não deveria casar-se? Porque ele ia sofrer muito vendo os filhos indo para o cativeiro, vendo a esposa indo para o cativeiro. E já chorou sem ter esposa e filhos, imagina tendo esposa e filhos. Deus então proibiu Jeremias de casar-se, porque ele falou, é a hora de muita angústia, de muita dor, e não é a hora de prazer. Não tenho prazer mais nesse povo. Então, Jeremias vai apresentar para a gente, eu vou colocar aqui de novo o nome Jeremias, Jerê, porque eu tinha um amigo que chamava Jeremias, a gente só chamava ele de Jerê. Jeremias vai apresentar para a gente uma visão de futuro. Sabe, essa visão de Jeremias, a visão de futuro de Jeremias, me lembra algumas vezes a relação das nossas mães conosco quando éramos adolescentes. As mães chamavam a atenção, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, porque a consequência de fazer isso, esse caminho errado, é a destruição, é o horror, é a angústia, é o sofrimento, é a dor. E aqueles filhos que desobedecessem os pais, eles iam pagar, e pagavam, e pagam caro, porque os pais já tinham passado por aquela situação. Mas qual é a mãe que não vai cuidar do filho se ele atravessar uma dificuldade? Ou se ele começar a tropeçar e volta chorando, o que a mãe faz? Acolhe e não fica só, eu te disse. Não. Ela fala, Deus vai ajudar você a você se reerguer, reconstruir, refazer. É a missão de Jeremias. Ele fala, povo, se arrependa, povo, volte para Deus. Povo, não acredite só no culto, no louvor em si. Você precisa acreditar no Deus a quem você presta louvor. Você precisa viver de acordo com os propósitos e os preceitos de Deus. Povo, faça isso. O povo não fez e Jeremias não vai falar, vocês vão ser destruídos. Não, ele vai dar uma perspectiva de futuro para esse povo, porque o nosso Deus é o Deus da misericórdia, do perdão e da reconciliação. Jeremias 32, versículo 44, diz assim, eu acho que eu não vou ler esse texto ainda não, eu vou ler esse texto mais para frente, porque eu estou num raciocínio aqui, e aquele ali já é quase o fechamento. Então, veja, o que Jeremias vai falar? Vai falar que no futuro, os israelitas iam ganhar um presente. Ora, gente, se o povo fez a coisa errada, como é que o povo vai ganhar o presente? Você já ouviu falar em graça? O que é graça? É favor que a gente não merece. Eles iam ganhar um presente. E que presente seria esse para eles? Esse presente ia ter, eu não trouxe caneta verde, esperança. Dentro desse presente estava a esperança. Como é que Jeremias vai ilustrar isso daqui? Ele vai ilustrar de forma muito clara por meio de um jogo de interesse, por meio da compra de um terreno em Anatote. Veja Jeremias capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jeremias era natural dessa cidade de Anatote. E Deus chega para Jeremias e fala para Jeremias, Jeremias, você vai receber um primo? Vocês estão lembrados da estrutura social, como é que era? Corrompida, quem tinha muito enganava, quem tinha pouco,
quem tinha pouco enganava quem tinha menos ainda, quem tinha menos ainda chutava quem não tinha nada. Então, a estrutura social estava totalmente corrompida. E o que Deus faz? O que Deus fala para Jeremias que vai acontecer? Olha que coisa interessante. Deus fala, sabe aquele seu primo? Aquele seu primo, o cara que é esperto, o esperto, o teu primo, todo mundo tem um, né? Tem um primo esperto, ele vai vir aqui e ele sabe que já existe o cerco de Nabucodonosor, do exército da Babilônia, em torno da cidade de Jerusalém. Anatote ficava a cerca de 4 quilômetros de Jerusalém. Ora, se eles vão ocupar Jerusalém, eles vão passar por Anatote. E aí, Deus fala para Jeremias, aquele seu primo esperto vai vir com você com uma pechincha, como se você não soubesse, e vai falar assim, estou vendendo um terreno. Chega para Jeremias e fala, estou vendendo um terreno. O terreno é baratinho. E eu vou vender esse terreno, a preferência é sua. Aí Deus fala, Jeremias, compra o terreno. Aí Jeremias fala, como assim? Eu vou comprar um terreno que vai ser invadido? Aí Deus fala para Jeremias exatamente isso. Você vai pagar o terreno, você vai pegar o documento e a cópia do documento, vai enrolar o documento, está no texto lá, vai enrolar o documento, vai botar dentro de uma vasilha de barro, e vai enterrar essa vasilha de barro, porque eles vão tomar conta do terreno, ele vai ser totalmente destruído, mas no futuro, quando cavarem o chão daquele lugar, vão descobrir que esse terreno pertence a você, Jeremias, e que a profecia que você fez é uma profecia de abençoar essas pessoas. Jeremias coçou a cabeça, e enquanto ele estava coçando a cabeça, batei na porta dele, adivinha quem era? O primo de Jeremias. E ele vendeu o terreno para Jeremias por 17 ciclos de prata. Opa, prata. O que valia 17 ciclos de prata? Vendeu por uma mixaria, uma bagatela. Se você só fizer a relação do valor da a prata valia mais do que o ouro naquela época, só para sua informação. Do valor, por exemplo, que custou José, quando os irmãos venderam José, você lembra por quanto venderam? Venderam por 20 ciclos de prata para aqueles ismaelitas. E agora o terreno todo de Anatote está sendo vendido por 17 ciclos de prata. Uma pechincha, né? Um Black Friday. Mas era um Black Friday de uma fraude, porque esse terreno nunca ia ser de Jeremias. Jeremias compra o terreno, Baruque, que é o servo de Jeremias, ele vai, registra o terreno, pega o documento, coloca o documento dentro de um vaso de barro e faz exatamente como Deus falou para ele fazer. Prende o documento ali no pote de barro, fecha o pote, enterra esse documento. Essa história está lá em Jeremias capítulo 32. Eu vou ler para você, agora sim, 32, 44. Deus ainda falando com Jeremias. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá, no Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. O campo de Anatote, capítulo 32, versículos 17 a 23. Olha que coisa interessante. Jeremias falando, soberano Senhor, tu fizestes o céu, a terra, teu grande poder por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Mostra bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os seus feitos. Os teus olhos estão abertos aos atos dos homens.
tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta. De sinais e maravilhas são feitas as suas obras. Vejam, Jeremias teve que meter a mão no bolso, comprar um terreno para falar diante de todas as pessoas: vocês vão voltar para essa terra. Anatote significa a oração será respondida. Isso me emociona. Jeremias compra a terra de Anatote, que já seria dele, que está sendo invadida, dizendo: a oração será respondida. Eu não sei se você sabe, mas depois que eles voltam do cativeiro, esse é o lugar onde fazem os hospitais, onde recuperam as pessoas perdidas na terra de Anatote, a terra de Benjamim. A terra de Anatote é um símbolo visível da esperança de futuro para aquele povo de Israel. Aquele povo de Judá, aquele povo que seguia a Deus, aquele povo que era da descendência de Davi, que Deus havia feito uma promessa, ele não seria destruído, mesmo com o cativeiro babilônico. Porque eu tenho que falar para você, R mais R mais P. Porque Deus iria reconstruir. Porque Deus iria reunir todos os povos em torno deles. E Deus iria perdoar. Por quanto tempo eles iam viver isso? 70 anos. Mas as misericórdias do Senhor, como diz Lamentações, elas são a causa de não sermos destruídos. Deus é bom. Deus só quer nos fazer bem. Deus só quer nos abençoar. E a gente não pode deixar isso de lado. Deixa eu ler também 25, 26 e 27. Ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos babilônicos. Ele ia comprar um terreno que não ia valer nada. É você comprar um carro com problema. E aí, depois que você compra, meu amigo, você comprou no estado. Sabe como é? Quando o cara vende o carro para você cheio de problemas, mas você compra o carro usado. E aí você tem que pagar o preço do carro usado. Ele comprou um terreno num lugar que ia ser destruído e invadido. 26, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. E Deus pergunta: há alguma coisa difícil demais para mim? Versículo 26. Então eu quero dizer para você que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós amamos, o Deus que nós cremos é um Deus do futuro. Não importa o problema que você esteja atravessando, não importa o problema que eu estou atravessando, eu tenho que confiar nesse Deus que cumpre as promessas. E as promessas do Senhor sempre serão realizadas. E as promessas do Senhor são promessas de reconstruir, de reunir e de perdoar. Mas o que cabe a nós? Reconstruir, Deus vai nos dar força para reconstruir, mas somos nós que temos que pegar no arado. Reunir, somos nós que vamos nos reunir com os outros, então nós temos que aprender a conviver com as outras pessoas. Perdoar, é Deus quem vai perdoar, mas somos nós os responsáveis por pedir o perdão. Nosso Deus é Deus do choro, mas Ele é o Deus, acima de tudo, do consolo, do conforto, a futuro, a esperança, a graça, a misericórdia para cada um de nós. Boa semana.